Bem no centro da diplomacia mundial existe uma sala onde as decisões mais críticas são tomadas, sabe? Um lugar que tem o poder de enviar exércitos, de impor sanções pesadíssimas e, em tese, de manter a paz. Mas quem é que realmente manda ali? Essa é a história do Conselho de Segurança da ONU. Para a gente ter uma ideia da dimensão desse poder, olha só esse número. Mais de 117 mil pessoas, isso mesmo, militares, policiais, civis, todos eles formam as missões de paz da ONU hoje. É basicamente o segundo maior exército mobilizado no mundo, perdendo só para os Estados Unidos, uma força global gigantesca. E é aqui que a coisa fica interessante. O destino de toda essa operação, de todas essas vidas, é decidido por um grupo minúsculo, só 15 nações. Como é que pode o poder global estar tão concentrado assim? Para entender, a gente precisa voltar um pouco no tempo para uma falha que foi, bem, catastrófica. Seção 1. Aprendendo com o passado. Antes da ONU, existia uma outra grande esperança para a paz mundial, a chamada Liga das Nações. Só que ela falhou, e falhou feio, em impedir a Segunda Guerra Mundial. Entender por que ela falhou é a chave para sacar por que o Conselho de Segurança foi criado para ser tão poderoso. Pensa assim, a Liga das Nações era um leão sem dentes. Ela podia recomendar, pedir com jeitinho, mas as decisões dela não eram obrigatórias. Não tinha um jeito de forçar os países a cumprirem o combinado. Então, claro, quando as crises dos anos 30 estouraram, a Liga ficou de mãos atadas. Quem criou a ONU aprendeu essa lição do jeito mais difícil. A nova organização mundial precisaria ter uma mordida forte, um poder real. Seção 2. Os 5 policiais. E essa necessidade de poder deu origem a uma ideia bem radical que nasceu no meio do caos da Segunda Guerra. Uma solução pragmática e também bem controversa que acabou moldando a política global para sempre. A ideia veio do presidente americano Franklin Roosevelt. Em vez daquele idealismo todo, ele propôs pragmatismo puro, os 4 policiais. A lógica era bem simples, na verdade. Para manter as nações mais poderosas do mundo interessadas na paz, era preciso dar a elas o poder de policiar o mundo. Esses 4, Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e China, seriam os guardiões. A França entrou logo depois, formando o grupo que a gente conhece até hoje. Só que para convencer essas potências a entrarem no jogo, foi preciso uma concessão gigantesca lá na Conferência de Yalta, em 1945, o poder de veto. A regra era clara. Qualquer um dos 5 membros permanentes poderia sozinho barrar qualquer decisão. Era uma condição inegociável. Sem veto, simples assim, não teria ONU. E foi assim que esses 5 países viraram os guardiões permanentes do sistema. O mais curioso aqui, se a gente pegar a carta da ONU para ler hoje, ainda vai encontrar os nomes daquela época, como URSS e República da China. É literalmente um retrato congelado no tempo, uma foto de como era o mundo em 1945. Seção 3. Do impasse à ação. Ok, com essa estrutura de poder montada, como é que a coisa funcionou na prática? A história do Conselho não é uma linha reta, não. Ela se divide em 2 eras completamente diferentes, que foram marcadas pela tensão global. A primeira era foi a da Guerra Fria, uma paralisia quase constante. A briga entre os Estados Unidos e a União Soviética transformou o veto numa arma, travando o Conselho o tempo todo. Mas, com a queda do Muro de Berlim, tudo mudou. Nos anos 90, o Conselho viveu uma era de ouro, autorizando mais missões de paz do que nas 4 décadas anteriores somadas. Mas esse poder não era absoluto como a gente viu em 2003, quando a invasão do Iraque aconteceu sem o carimbo de aprovação do Conselho, o que foi um desafio direto à sua autoridade. E aqui vai uma curiosidade sensacional. A imagem mais famosa da ONU, que é dos capacetes azuis em missões de paz, não estava no plano original. Foi uma invenção, um improviso genial durante a crise de Suez. Como não se encaixava nem no capítulo 6, que fala de diplomacia, nem no capítulo 7, sobre guerra, ficou conhecida como o capítulo 6,5. Seção 4. Um conselho que precisa de reforma? Isso tudo nos traz para o debate mais quente da diplomacia moderna. O mundo de hoje, claro, não é o de 1945. E a grande pergunta é, será que essa estrutura de poder, desenhada pelos vencedores da Segunda Guerra, ainda faz sentido para os desafios do século XXI? Os números falam por si. A ONU nasceu com 51 nações. Hoje, são 193. O mundo cresceu, se dividiu, se transformou completamente. Só que o núcleo do poder do Conselho de Segurança, esse ficou lá, congelado em 1945. E essa é exatamente a questão central. A geografia do poder mudou. Novas potências surgiram. E a pergunta fica inevitável.
Como é possível que continentes inteiros, com bilhões de pessoas, como a África e a América Latina, não tenham um assento permanente na mesa onde se decide o futuro da segurança do planeta? Pode parecer incrível, mas a estrutura central do Conselho é praticamente a mesma desde a sua criação. A única reforma de verdade aconteceu lá em 1963, quando adicionaram mais alguns assentos não permanentes para dar espaço para os novos países da África e da Ásia. Mas aquele clube exclusivo dos 5 membros permanentes com poder de veto, esse continua intocado. Então por que é tão difícil reformar? Porque o debate está empacado há décadas. Todo mundo concorda que precisa mudar, mas ninguém concorda em como fazer essa mudança. Quem deveria ganhar um assento permanente? Brasil? Alemanha? Índia? Japão? E a pergunta de $1 milhão. Esses novos membros também teriam poder de veto? Aí a discussão pega fogo. Essa citação resume o dilema perfeitamente. De um lado, as grandes potências querem um conselho ágil, que possa agir rápido para proteger seus interesses. Do outro, as nações menores querem um conselho mais democrático, mais representativo. É aquela eterna briga entre eficiência e legitimidade. E assim a gente chega na pergunta final. O Conselho de Segurança foi sem dúvida uma solução brilhante e pragmática para o mundo de 1945. Mas será que essa ferramenta, forjada nas cinzas da Segunda Guerra Mundial, ainda dá conta do recado para navegar as crises tão complexas e cheias de jogadores do século XXI? A resposta para essa pergunta não é só um debate acadêmico, não. Ela vai definir o futuro da paz e da segurança no mundo.